Boa noite, povo de Deus. Mais uma live aí da palavra do Senhor, amém? Um estudo com o pastor de escatologia. Vão entrando, enquanto isso os irmãos vão entrando, os louvores foram tremendo. A palavra a qual a irmã Cláudia trouxe em Filipenses, maravilhosa, a bênção pura para as nossas vidas. Vão entrando aí, né? Vão entrando, sejam bem-vindos. Kátia, seja bem-vinda. Evangelho, seja bem-vinda. Aninha, minha filha, seja bem-vinda. Leia, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de estar falando para você que está entrando agora na nossa live, para curtir lá no Facebook, né? Ou na nossa página no Facebook e no YouTube também, Fonte de Sabedoria e Graça. Curtir lá, né? E se inscrever lá, curtir os vídeos. Clicar lá no sininho para todos os vídeos novos que forem entrando no YouTube já ir direto para lá e você já ser avisado logo quando a gente postar, já está sendo avisado. Então não esqueça, se inscreva lá no Facebook, né? Coloca lá curtindo na nossa página e no YouTube se inscreve lá porque a gente tem uma meta aí de 1000 pessoas no YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui conosco, acompanhando cada live, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. O pastor, ele vai vir aqui, né, para estar ministrando uma palavra poderosa a respeito de escatologia bíblica. Tire suas dúvidas, se você tiver dúvida, pergunte, que nós iremos esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Não pode sair daqui com dúvida, tem que ser esclarecida as suas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, toda sorte de bênção. Estou morrendo de saudade de todos, não vejo a hora dessa pandemia acabar, para nós nos encontrarmos e nos abraçarmos, beijarmos e estarmos todos juntos louvando ao Senhor, né? Mas nós estamos todos juntos, cada um na sua casa, mas estamos louvando ao Senhor. Vou chamar o pastor aqui para estar, né, ministrando a palavra, mas antes dele entrar, vou estar fazendo uma oração, uma pequena oração, para estar, aleluia, para estar iniciando aqui a oração, a palavra. Tem muita gente aqui que eu estou vendo, Carlos Mota, os irmãos, meu irmão também está aí, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, de nós estarmos ministrando, Senhor, a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo de uma forma extraordinária, Senhor, para estar ministrando, Senhor, este estudo escatológico. Ó, Senhor, vem esclarecer, Senhor, as nossas dúvidas, ó Pai. Tira, Senhor, toda dúvida, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Que Ele venha, Senhor, se expressar conforme, Senhor, a Tua vontade. Que Ele venha, Senhor, fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que tenta tampar a mente, Senhor, das pessoas, Senhor, para não compreender a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, abençoa, Senhor, a cada um que está nesta live entrando agora, Pai. E cada um no seu lar, Pai, esteja abençoando. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, pastor, ministrar o estudo que o povo já está preparado para fazer perguntas poderosas. Irmão, se vocês fizerem pergunta, eu vou fazer um monte, para deixar ele doidinho, tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Amo vocês. A paz do Senhor. Graça e paz, povo lindo, povo abençoado, povo do avivamento. É um prazer estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, né? Hoje de um modo diferente, estou fazendo de pé, quem sabe é um requequé de Jeová, né? Um sapateado, um fogo puro, mas hoje nós vamos estar falando sobre escatologia, aquilo que nós conversamos na outra quarta-feira, algumas perguntas. Vai haver salvação na tribulação? O Espírito Santo vai estar atuando? O cristão que recusou a Cristo vai ter uma segunda chance na grande tribulação? Para ser salvo na grande tribulação, o que o cristão deve fazer, o que a pessoa deve fazer para ser salvo na grande tribulação? Então nós vamos estar quebrando alguns protocolos, aí, alguns princípios, algumas interpretações das maneiras equivocadas. Sabemos que a escatologia, ela tem vários braços, ela tem várias vertentes.
Por isso que nem todo mundo é dono da verdade. Então eu estou passando aqui uma visão pré-tribulacionista. Alguns acreditam, eu acredito que a igreja ela não passa pela grande tribulação, por alguns motivos, né? Porque Jesus disse que ele viria, né, salvar, resgatar a sua igreja da ira vindoura. Ou seja, então a ira vindoura, a ira de Deus será derramada na grande tribulação, a qual eu já expliquei na outra quarta-feira, falando sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e depois vem as 7 taças. E com isso são o quê? São o derramar da ira de Deus, não para castigar, o povo, mas sim para que o povo venha ao arrependimento. É uma grande interpretação equivocada, que quando Deus ele derrama a sua ira, não é um sentido de castigar. O castigo de Deus, a justiça de Deus, melhor dizendo, será realizada no trono branco, no final, a qual todos irão se apresentar, menos o salvo. Todas as nações serão apresentadas, tanto de Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que recusaram a salvação, irão para o tribunal, irão para o trono branco, e lá será dado a sentença a qual será julgado. Então na grande tribulação será derramado a ira de Deus, mas não numa forma de castigo, mas sim na forma para o arrependimento, para que as pessoas, para que o povo viesse a se arrepender. Mas pelo contrário, o povo cada vez mais vai ficando mais irado com Deus, mais com raiva de Deus, e aceitando as sugestões do grande Satanás, do anticristo, a qual vai fazer o povo ficar revoltado diante de Deus. Então eu vou não vou falar sobre as taças hoje, não vou estar falando a questão das trombetas, mas sim desse tema, a qual ficou na quarta-feira passada, que ficou bastante dúvida. Eu falei que nessa live eu iria responder. A primeira pergunta, para que a gente possa responder aí, será o que? Vai haver salvação na grande tribulação? Sim ou não? Vai dando aí a sua resposta. Sim ou não? Vai haver salvação na grande tribulação? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos ver a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 7, porque alguns interpretam da maneira equivocada, da maneira errada, né, em relação a questão da salvação. Por quê? Porque as pessoas, elas dizem que a igreja sobe e o Espírito Santo também sobe, e aí o Espírito Santo não atua mais na terra. Então eu acho melhor perguntar, né, minha esposa, o que você acha? O Espírito Santo vai atuar na grande tribulação, ou vai haver salvação na grande tribulação? Qual é a melhor pergunta? É melhor falar sobre o Espírito Santo, né? Então melhor, vamos lá. Vai haver o arrebatamento, a igreja sobe, o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação? Sim ou não? É nisso que nós vamos estar falando hoje, então, tá bom? Então, será que o Espírito Santo ele vai atuar na grande tribulação? Será que quando o Espírito Santo apresentar a igreja, ele sobe e as pessoas ficam? Como será? Tem alguma pergunta aí? Não? Só falaram assim. Vamos lá, hoje vai ser diferente, hoje eu estou em pé, hoje vai ser fogo puro. Vambora, povo. Vamos. Que você fez, vai ter salvação, a irmã Eliane falou que sim, o irmão Paulo... Mas se vai ter salvação... Que sim, o Rafael falou que não. Não vai ter salvação, olha aí, outros dizem que não. O Rafael não, o irmão Paulo sim. Vamos lá, irmão José, irmã Elisete. Vamos lá, e aí Carlos, vamos lá, vamos dando a resposta. E aí Gerson, vamos dar uma resposta aí. Vai haver ou não vai? Se o Espírito Santo sobe, como é que as pessoas vão ser salvas? Se o Espírito Santo não agir na terra, como é que vai ser? Como é que vai ser a salvação? O Espírito Santo vai estar atuando na grande tribulação? Sim ou não? Não ou sim? Sim ou não? Não ou sim? Então vamos lá, abre então a sua Bíblia, então em Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 3. Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 3.
Apocalipse 11, verso de número 3. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 11, verso de número 3. Diz o seguinte: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. Aqui está dizendo que vai haver as duas testemunhas que irá pregar o evangelho. Só que o interessante é que a Bíblia diz que as duas testemunhas irão profetizar. Eles irão profetizar com que espírito? O espírito do homem pode profetizar, sim ou não? Não. Porque quem dá o dom da profecia é o Espírito Santo. Então essas duas testemunhas, eles irão profetizar pelo Espírito Santo. Então já vou respondendo aqui, amado. A igreja sobe, mas o Espírito Santo continua atuando, mas não como mais antes, como no período da graça, mas agora atuando exclusivamente em certas pessoas. Para quê? Porque vai continuar a agir do Espírito Santo. Eu já quero trazer a resposta da outra. Vai haver salvação ou não vai? Mas a priori, a gente começa aqui, a princípio. O Espírito Santo continua atuando na grande tribulação. O Luiz, ele colocou aqui sim, da mesma maneira que ele agia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo vai agir da mesma maneira que agia no Antigo Testamento. Isso! Amado, sim, o Espírito Santo, ele vai continuar agindo, ele vai continuar fazendo a obra, mesmo quando a igreja sobe. Qual é a função? Agora muda o ministério do Espírito Santo, porque nós estamos no período da graça, e o período da graça, a ação do Espírito Santo é adornar, é preparar a igreja para o arrebatamento. Quando o Espírito Santo executa essa missão, assim como o Espírito Santo estava lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo estava na criação do mundo, na criação das coisas de Deus. O Espírito Santo estava atuando. Na grande tribulação vai ser a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele vai estar atuando na vida das pessoas. Então eu quero quebrar algumas coisas aqui, alguns pensamentos que algumas pessoas dizem, a relação, não, o Espírito Santo não vai estar mais, a igreja sobe, e aí as pessoas vai ser cada um por si e Deus por todos. Não, não é verdade. Tanto que aqui no capítulo de número 11, verso de número 3, as duas testemunhas, elas irão profetizar. Não somente isso, abra lá a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 7, é que eu tenho aqui a minha colinha aqui, né? Então às vezes eu me aproximo aí e fica mais próximo. Apocalipse capítulo de número 7, vou provar para você, né, que o Espírito Santo, ele continua atuando na grande tribulação. Por que, amado? Porque o homem não tem esse poder de si só, de ser salvo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar. Algumas pessoas dizem, tem algum mito, que as pessoas falam que na grande tribulação a pessoa só vai ser salva se ela morrer pelo próprio sangue dela. Não é verdade, isso não é verdade. A pessoa, o sacrifício de Cristo continua valendo. Eu já adiantei já o estudo. O sacrifício de Cristo continua valendo. As pessoas são salvas pelo sacrifício de Cristo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A única coisa que muda é o cenário, porque agora nós estamos no período da graça, esse período a qual o Espírito Santo age em todos, da maneira em todos. Na grande tribulação será a coisa mais restrita, a angústia será maior, a perseguição será maior, a ação maligna será maior. Se agora, no período da graça, a qual os grandes demônios estão presos, a qual a ação maligna, ela não opera com mais intensidade por causa da igreja, e as pessoas muitas vezes não estão aguentando a luta, não estão aguentando a tribulação, quanto mais na grande tribulação. Na grande tribulação muitos irão morrer, terão muitos mártires. Por quê? Porque a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo de Deus, mas aí está a ação maligna, aí estão os seus soldados do anticristo
o império satânico, a ação maligna, a forma do agir do inimigo, que eu não vou querer entrar nesse assunto sobre a marca da besta, a qual só vai poder comer. O sistema estará nas mãos de Satanás. Como Jesus disse, o príncipe das trevas vai estar por vir, e a qual não tem parte comigo. Ou seja, Cristo sobe, a igreja sobe, aí a ação maligna estará agindo. Por isso que Deus derramará a sua ira sobre a humanidade, sobre o planeta Terra. Para quê? Para que o homem venha ao arrependimento. Mas o homem não quer se arrepender. Então Apocalipse capítulo de número 7, a partir do verso de número, deixa eu ver aqui, a partir do verso de número 9, para a gente poder entender aí, tá bom? Vamos lá. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, de palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Veja só, eles estão cantando, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, ante do trono, prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvado e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força seja o nosso Deus. Versículo de número 13, marque bem aí, versículo de número 13, vai estar falando sobre salvação na grande tribulação. Se tem salvação, tem ação do Espírito Santo, porque o homem por si só não pode ser salvo. O homem pode morrer, mas o seu sangue não pode pagar os seus pecados. Somente o sangue de Jesus. Versículo de número 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Faz a pergunta para João, dizendo: olha, está subindo, está vindo aí umas pessoas de vestes brancas, resplandecentes, foram salvas. Da onde elas vieram? Aí versículo de número 14: respondi o meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A salvação continua sendo pelo sangue de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo de Deus. Então vai haver salvação na grande tribulação? Sim, vai haver. Da mesma forma, vai ter que confessar Jesus Cristo como o Senhor, o único suficiente Salvador da sua vida. Vai até a morte, ao ponto de morrer por Cristo. Não pode negar, tem que ir até o final. Não pode aceitar o sistema. Esse aceitar o sistema é não se prostrar, não aceitar a marca da besta, confiar, confirmar, aguentar firme a luta. O Espírito Santo vai estar dando ajuda, vai estar ajudando, vai estar confiando, vai estar dando isso, e a pessoa vão se converter. Quem vai pregar na grande tribulação são os 144 mil, mais as 2 testemunhas que irão proclamar. Deixa agora de ser a igreja. Agora quem proclama hoje, quem está proclamando o evangelho é a igreja. A partir do momento que a igreja sobe, ela cumpriu a sua missão. Agora Deus levanta 144 mil, mais as 2 testemunhas para proclamar o evangelho, que é o mesmo evangelho, o sacrifício de Cristo. Amém? Então será pelo sangue do Cordeiro. Então vai dizer o seguinte: quem são esses? Esses que estão vindo da grande tribulação, que foram salvos. Esses foram que lavaram a sua vestidura pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, continua valendo o sacrifício de Cristo. Essa história, para ser salvo na grande tribulação, a própria pessoa tem que morrer, tem que derramar o seu próprio sangue. Isso não é verdade. O sangue do homem não pode pagar o seu
pecado. Ele pode morrer, mas como mártir, não como princípio para ser salvo. Para ser salvo na grande tribulação, não é necessário morrer. Mas a maioria vai morrer, mas vai morrer como mártir, como já salvo, e não como um indicador para ser salvo, não como meio para ser salvo, a morte. O meio para ser salvo é a morte de Cristo e não do homem, tá bom? Tem uma pergunta, é o Fernando Souza. Ele pergunta assim: o Vaticano está diretamente ligado ao anticristo? Não. É uma outra teoria que foi colocado num tempo atrás, nos anos atrás. Ninguém sabe quem é o anticristo. A Bíblia ainda não revela. Simplesmente só fala da sua ação. Simplesmente fala do seu ministério. O ministério da iniquidade, ou seja, ele vai estar contra tudo que é Cristo. Por isso que a palavra anticristo, tudo que é a questão de Cristo, tudo que é a questão de adoração a Deus, ele será contra. Então ele vai surgir, ele vai ser um grande líder. Esse grande líder será um homem que vai influenciar as nações, ele vai impor um meio, um sistema. Esse sistema todos que tem que ser adotado, a qual aquele que não adotar esse sistema é aquilo que o João disse: filhinhos, não vos amei o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ou seja, eu estou no mundo, mas eu não posso amar o mundo, ou seja, eu não posso aceitar o sistema, esse sistema corrupto, esse sistema corrompido, esse sistema qual o mundo impõe que vale tudo. Por amor vale qualquer negócio. Por prazer vale qualquer negócio. Vale matar bebê. Vale matar por amor. Vale trair. Vale enganar o outro para ser promovido. Vale qualquer negócio. O que vale é a intenção. Isso é um sistema corrompido. Isso é um sistema diabólico. Então o anticristo, ele vai surgir, ele vai impor um sistema. Por isso que a questão da marca da besta vai ser chip, vai ser isso. Não sabe, porque a Bíblia, o Apocalipse, ele tem muitas formas figurativas. Então a gente não sabe se é literal ou se é figurativa essa marca. Porque essa marca que João está tendo, que essa visão que João está tendo, era a marca da qual que as meretrizes, as prostitutas do templo, elas tinham. Elas eram tatuadas na palma da mão e na testa. Então quando elas andavam na rua, sabiam que aquela mulher era uma devota a uma entidade, que ela era uma sacerdotisa do templo pagão. Então a questão da marca, para mim, será algo espiritual, assim como nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você não vê nenhum selo em mim, mas no mundo espiritual, eu e você já somos selados. E o espírito maligno também, ele é imitador, ele vai colocar um selo, ele vai colocar uma marca, aqueles que são dele. A ação maligna será isso. O que significa? É o fator de se prostrar, é aquilo que se render ao sistema. Se você não se rende ao sistema, você vai ser perseguido, você vai ser morto, vai ser difícil você se alimentar para comer. Por quê? Porque o sistema está corrompido. É como hoje uma questão de trabalho. Uma questão que você vai trabalhar em certos empregos que você não pode mentir. E aí você mente ou não mente? Se você não mentir, você perde emprego. Você não pode enganar, você tem que falar a verdade. Então o sistema vai estar tão corrompido, que será difícil ser honesto. Será difícil ser cristão. Então, se o Espírito Santo não agisse, não haveria salvação na grande tribulação, gente. Não teria salvação. Então, a primeira pergunta: o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação? Sim, vai. Por que vai? Apocalipse capítulo 11, verso de número 3, as duas testemunhas vão profetizar. Apocalipse capítulo de número 7, a partir do verso de número 9, diz que aqueles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, ele só pode ser lavado, só pode ser porque ele foi convencido. Ele só pode ser convencido pelo Espírito Santo de Deus.
Alguma pergunta? Tem sim. A irmã Eliane está dizendo assim, essa crise que está no mundo é o começo das dores? São princípios de dores, mas ainda não é. É só a contração, é só dizendo que Jesus está voltando, é um alerta. Mas não é nada aquela coisa, porque Jesus pode voltar hoje a qualquer momento. Tá. Tem outra pergunta aqui do irmão Marcos Leite. Falam que o sinal da besta é o número 666. Como será isso? O número da besta 66 está falando da Trindade, tá? 666 porque o número 6 é o número do homem, tá? E o número 7 é o número da perfeição. Então está dizendo que aquele 666 é uma forma figurativa, uma forma simbólica, tá? Que a gente está falando das três ações que o inimigo ele vai agir. Ele vai agir na religião, ele vai agir nas nações, ele vai agir no templo de Israel. Então é 666, é da questão da Trindade. É ação maligna, é ação aonde ele vai agir. Número 6 quer dizer o número do homem. Número 3 é o número da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é numerologia, mas só para você poder entender. O número 6 é o número 9. Por quê? Porque o homem foi criado no sexto dia, tá? Então ele não é perfeito. Então perfeito é o número 7. Por que o número 7 é perfeito? Porque o 7 termina um ciclo. Por isso que é 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. São formados de um ciclo. Termina um ciclo e começa. Então o ciclo termina com o número 7. 7, 70 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Não tem mais nenhuma pergunta. Não? Mas então, eu posso fazer uma pergunta? A minha esposa quer fazer pergunta. Vamos lá, amado. Hoje estou cheio de unção. Hoje tá bom. Vamos lá, Marcão. Vamos lá, faz a pergunta aí. Vamos lá. Você já falou a respeito que o Espírito Santo vai ficar tal, mas vai continuar tendo vida depois que Cristo vir, certo? Sim. E as pessoas que nascerem, tipo os bebês que nascerem, as crianças que nascerem, vão pro inferno? Não, as crianças não. Continua a mesma coisa, amada. A única coisa que vai o diferencial é que a ação do Espírito Santo será diferente. O período da graça termina, tá? O período da graça termina quando a igreja, tá? Mas aí a ação, por quê? Porque aí deixa de passar agora para a igreja, agora a função é para Israel. A Israel que vai anunciar a palavra de Deus na grande tribulação, que é os 144 mil. Os 144 mil serão escolhidos de Deus, serão os escolhidos, assim como Jesus escolheu 12 para propagar o evangelho. Será escolhido 144 mil, mais as duas testemunhas que irão proclamar o evangelho. Vai continuar o evangelho mesmo. É aquilo que as pessoas dizem: quando for pregado o evangelho em todo mundo, aí virá o fim. Mas a gente pensa o quê? Que é agora. Não, quando se terminar isso, na grande tribulação, que vai ser terminada a pregação do evangelho, que Israel que vai anunciar, que vai pregar a palavra de Deus. Por isso, o que nós acabamos de ler lá no versículo de número 7, capítulo 7, verso de número 9, diz assim: depois dessas coisas, diz que a grande multidão, que ninguém podia enumerar, louvado seja Deus, que vai haver muita salvação na grande tribulação, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono de Deus, ou seja, de todos os povos, nações e línguas. Ou seja, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, mesmo na grande tribulação, mesmo na ação maligna. Por isso que eu estou dizendo para você que na grande tribulação, derramada a ira de Deus, das 7 taças, das 7 trombetas, dos 7 selos, que a coisa vai estar mostrando, a catástrofe, a coisa cada vez mais vai ficar mais difícil. Para quê? Para que o homem venha ao arrependimento. E o homem vendo ao arrependimento, ele ouve. Então, porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, o arrependimento só pode acontecer mediante a pregação do evangelho. E o evangelho sendo pregado, ele só tem vida através do Espírito Santo de Deus. O Fernando Souza, ele está perguntando assim: Emmanuel Macron é um nome muito falado como sendo este homem, a besta, né? Aí embaixo ele fala assim: Emmanuel Macron é citado por vários pastores sobre o acordo de paz em Jerusalém. O que o senhor acha sobre esse tema? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Por quê? Porque o anticristo ele só vai ser revelado
quando ele tentar destruir Israel. Até então, Israel vai aceitar esse grande líder que vai resolver. Concordo com o irmão que está dizendo que um dos sinais do anticristo é que ele vai trazer a paz lá em Israel, que diz que é a que nós lemos lá do cavalo branco, que é a falsa paz. Ele vai trazer uma paz para quê? Para que ele possa sentar no trono, para que ele possa ser adorado. Quando ele pede a adoração, Israel, seus olhos abrem. Eles percebem que não é dessa forma a adoração. E aí o que acontece? Vai haver o quê? A perseguição, dizendo vai ter que adorar. Você lembra a questão do Nabucodonosor? A questão da estátua? Vai ter que prostrar, vai ter que adorar, que não vai poder escolher nenhum outro Deus? Assim como aconteceu com Daniel, vai ser a mesma forma. Ele vai impor um sistema a qual não pode mais adorar a nenhum outro Deus a não ser ele. Não pode mais cultuar nenhum outro Deus a não ser ele. Ele é a divindade. Quando ele estabelece isso, o povo de Israel, a nação de Israel, como diz a palavra do Senhor, que eles estão dormindo, que seus olhos estão vendados, irão se abrir. E aí as 144 testemunhas, mais os 144 mil, mais as duas testemunhas, irão proclamar esse evangelho, dizendo, não, ele ali é o falso anticristo. Aquele ali é a besta, aquele ali não é Deus. Aquele ali não é Cristo, aquele ali não é o Messias, aquele ali não é o Exu e a Machia, não é ele. E aí vai haver um conflito, algumas pessoas vão aceitar, outros não. Alguns vão concordar, outros não. Assim vai ter essa peleja. Então aí a perseguição vai ser maior ainda sobre aqueles que declararam que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ser uma grande perseguição. Vai ser um sofrimento, uma dor muito grande, como disse a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo número 24. Será dias de dores, a qual se não fosse abreviado os dias, ninguém suportaria a perseguição. Será algo incomum, por isso que está dizendo a grande tribulação. Hoje o povo de Deus passa por tribulação, mas vai haver uma grande tribulação, algo maior do que está acontecendo hoje em dia. Se hoje, pela ação do Espírito Santo, os nossos irmãos que estão lá na África, que estão no Oriente Médio, ou que estão em alguns outros países, algumas outras cidades, que estão perseguidos, que estão sendo mortos, imagina, amigão, quando o anticristo ele impor, todo o sistema estiver debaixo dos seus pés. Que todos os líderes das nações estarão curvando diante desse grande líder. Então, se vai ser ele, se vai ser papa, se vai ser isso, se vai ser aquilo, eu não sei. Eu só sei que o que a Bíblia diz quem é. Ele será o iníquo, né? A sua ação será maligna, ele será tudo aquilo que é contra Deus, ele vai buscar a glória para si, ele vai querer ser adorado. Agora, quem é? Não sei, mas eu sei de uma coisa, o anticristo, aquilo que eu anunciei, o anticristo ele só pode surgir, ele só pode aparecer, ele só pode agir depois que a igreja subir. Vamos lá, o irmão Flávio Gomes está falando assim, depois do arrebatamento, na tribulação vai ter igreja? Igreja? É. Não, igreja não é mais igreja. A igreja é agora, é a noiva, é o cordeiro. Tá? A partir do momento, o período da graça é a igreja, é a noiva, é o cordeiro. Essa dispensação acaba quando a igreja sobe. Aí se torna-se o quê? Os salvos, os remanescentes que a Bíblia fala aqui. São todos os povos, nações e línguas. Não se fala a questão mais de igreja. Se fala a questão agora de povo, nação, uma grande multidão. São pessoas, não é mais questão igreja. Igreja é no período da graça. E aí? Tem mais alguma pergunta? Não, o Rafael fala assim que na Coreia do Norte já é assim, né? Um líder que manda em tudo. Tanto que lá não tem nem doença. Esse eu sei que eu estava orando há uns tempos atrás pela Coreia do Norte e soube sobre isso. Aí provavelmente deve ser o Ed, não sei se é o Ed ou a Cláudia. Alguns países muçulmanos também é assim. Isso, mas isso daí é fichinha, isso daí é princípio de dores. Mas vai acrescentar muito mais, entendeu? É um pequeno demonstrativo
do que vai ser. É a mesma coisa o que eles falaram, a Cláudio, o Ed, aí, os irmãos aí falaram, é a mesma coisa do que você ser cristão numa Coreia ou num país islâmico, a qual não pode adorar nenhum outro Deus a não ser Maomé. Então é mais ou menos esse nível. Hoje, se você tiver numa nação dessa, você foge, vai para o Brasil, vai para uma outra nação. Agora imagina o mundo inteiro debaixo de uma só adoração. Então não tem para onde correr, amigão. Ou você fica firme lá, eu espero não ficar, por isso nós temos que ser arrebatados. Agora quem ficar, sinto muito. Por isso que eu falo que quando a igreja sobe, vai estar havendo esse evento, tanto em cima como embaixo. Em cima vai ter o tribunal de Cristo, né? Será a premiação. Depois nós vamos para as bodas do Cordeiro, para a festa do Cordeiro. Estará nessa festa. Essa festa vai durar o período da tribulação, e aqueles que ficarem irão passar por essa angústia. Eles terão uma oportunidade de ser salvo, né? Mas agora a sua salvação será mais restrita, mais difícil, né? Por quê? Porque não vai ter mais essa ação do Espírito Santo tão livre como era antes, como era o período da graça. Por isso que fala o período da graça, como a questão de Daniel diz que para o tempo, né? Esse tempo para, que é o período da graça, a qual o Espírito Santo ele está agindo liberalmente sobre todos, na vida de todos. E aí, queira ou não queira, então tá. Então aí as pessoas adoram o Senhor e vai, louvado seja Deus, podemos cultuar, podemos adorar. Quando chega a grande tribulação, o Espírito Santo leva a igreja, ele desce, então ele começa a agir pontualmente na vida das pessoas. E ao ponto de quê? Por quê? Porque a ação, agora na graça, o Espírito Santo com a igreja impede do mal prevalecer, impede do mal de tomar conta. Você pode perceber, amigão, o mundo pode estar um caos tremendo, mas o mal nunca vence o bem. Por quê? Porque ainda tem igreja. Mas vai chegar a grande tribulação que vai ser difícil as pessoas serem boas, as pessoas adorarem a Deus, porque o mal, aparentemente dado por Deus, uma legalidade por Deus, que dá autoridade para que esses demônios matem uma terça parte da humanidade. Alguma pergunta? Tem, do irmão Paulo. O anticristo vai sair do Oriente Médio? Não sei. A Bíblia não diz isso. Vou repetir mais uma vez, amado. Não adianta a gente querer saber quem é o anticristo. A Bíblia não dá nenhum respaldo disso. A Bíblia só diz que ele será o filho da iniquidade. Ou seja, ele será o homem mais perverso. Hitler será bebezinho diante dele. Mussolini, Nero, César. Imagina esses homens mais perversos da face da terra que existiram. São ficha para quem está surgindo do anticristo. Ele vai ser perverso. Ele realmente não vai ter nada, nenhum coração, nenhum amor dentro do seu coração. É só ódio e só rancor e só ira. E aquele que não se prostrar, aquele que não adorar, aquele que não aceitar o seu sistema, será decapitado, será degolado, será morto, será pendurado, será açoitado. O seu filho será decapitado. Você vai ter que negar Jesus, você vai ter que recusar Cristo, ao ponto de você querer. Por isso que na grande tribulação vai vir aqueles que estarão subindo com as palmas na mão, querendo a questão do que? Da salvação, Hosana na altura, que lavaram seus vestes no sangue do Cordeiro. Eles não negaram a Cristo, mesmo diante de todas essas perseguições. Vamos lá, tem outra pergunta, do Marcos Leite. Haverá morte na grande tribulação? Sim. Pois já ouvi dizer que muitos vão procurar a morte e não acharão. Essa afirmação é correta? Sim e não, eu explico por quê. Essa forma que as pessoas vão procurar a morte e não vai conseguir, é numa forma figurativa. Por quê? Porque a coisa vai ser tão dura, tão difícil, que a pessoa vai desejar morrer. Só que ela não tem coragem. A angústia será tão grande, mas tão grande, que ela vai desejar a morte. E ela não vai ter forças para morrer. Por isso que diz que a morte vai fugir. Porque a pessoa não vai ter força para morrer. Ela não vai ter ânimo para fazer isso. Porque a angústia será muito grande. Mas vai haver morte sim. Porque é como está escrito aqui. Apocalipse. Abra aí, para você poder entender. Apocalipse 14.
Vai dando seu joinha, amado, se a aula aí tá dando ênfase. Tanto que eu mudei a posição aí, né? Estou de pé para poder estar, de repente podia colocar aqui uma lousa, alguma coisa aqui, mas falta verba para a gente fazer alguma coisa nisso aí. Mas quem sabe futuramente, né? Apocalipse capítulo 14, né? Verso de número 12 em diante. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Então a salvação, ele vai continuar sendo por Cristo Jesus. Eles vão guardar, ó, vou repetir, versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é essa a história. Versículo 13, só para concluir. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que é o Espírito Santo, para os que descansam das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então aqui responde tudo, amado. Vai haver morte, sim, mas aqueles que vão morrer em pró do sangue, em pró do nome de Jesus Cristo, guardar os seus mandamentos. Por isso que lá em Apocalipse diz assim: seres fiel até a morte, até o final. É nesse sentido, ao ponto de que realmente, se tiver que morrer, vai ter que morrer. É essa ênfase. Então, para ser salvo, o que tem que ser feito? Continua sendo a mesma coisa, amado. Tem que guardar os mandamentos e crer em Jesus Cristo. E através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir? Vai, aquilo que eu já expliquei. Você pode ler aqui de novo, Apocalipse 14, verso de número 13. Né, que o Espírito Santo vai estar atuando. Tá? Mais alguma pergunta aí? Tem o Fernando Souza, ele fala assim: entre muitos, o cabo da Ciolo fala sobre Iaú, né? Eu não sei pronunciar. E Iachufa, sei lá. Dizendo que a Bíblia, ao longo das traduções, foram corrompidas. O senhor já ouviu falar sobre o tema? Por pouco me fizeram blasfemar, me induzindo a acreditar nisso. Não, amados, aí é uma coisa perigosa, porque se você está dizendo, você está afirmando uma coisa dessa, você coloca em dúvida as Escrituras. Tá? Você coloca em dúvida as Escrituras. O que acontece? Isso é desde o tempo, desde dos anos, que vem colocando aí, querendo descobrir que é o anticristo. Por causa disso, muitas pessoas morreram, né? Dizendo judeu que era os anticristo, aí depois foi fulano de tal, aí depois não, é o Nero que é o anticristo, depois vem Domiciliano que é o anticristo, aí é o Hitler que é o anticristo porque está matando o judeu. Aí depois vem, cada vez que vai aparecendo um homem, vão dizendo, aí depois diz que é o Papa, aí morreu um, morreu outro, aí vai dizendo que é isso. A Bíblia não, é a mesma coisa você querer saber quando é que Jesus vai voltar. Esquece essa história. A Bíblia não te dá ênfase de saber quem é o anticristo. Não te dá essa ênfase. O anticristo, ele vai ser revelado na grande tribulação. Por quê? Porque Cristo vai abrir os olhos. Cristo vai revelar quem é o anticristo. Por quê? Porque na grande tribulação vai estar imperando o espírito do engano. O espírito do engano estará imperando, para que as pessoas pudessem acreditar no anticristo. É coisa de louco. Então somente o Espírito Santo pode quebrar isso. Somente o Espírito Santo pode trazer a revelação. É como hoje. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão cegas? Vai falar de Jesus para algumas pessoas, falar, você mesmo. Quantas vezes falaram de Jesus para você que você disse?
Ah, para com isso, meu irmão. Isso aqui é para fanático, isso é para quem é mente fraca, que precisa acreditar numa divindade para ter alguma coisa. Deus sou eu. E Deus não existe. Se Deus existisse, por que tanta maldade? E é isso e aquilo outro. Se não é o Espírito Santo de Deus te trazer a luz da verdade, continuaria cego. Então o anticristo, ele será através do Espírito Santo, que vai abrir os olhos da nação de Israel. E abrindo os olhos da nação de Israel, os 144 mil mais as duas testemunhas vão proclamar e vão acusar que aquele que está sentado no trono, aquele que está lá em Israel se intitulando que é o Messias, ele é o falso, ele é o mentiroso. Assim como João Batista. Assim como os outros que denunciaram. Então para com essa noia de querer descobrir quem é o anticristo. Ah, o anticristo é fulano. Ah, o anticristo é isso. É a maçonaria. É mais não sei o quê. É os... Como é que eles se chamam? É os cavaleiros templários. É a nova ordem mundial. É isso, aquilo, amados. Não se preocupe com isso. Se preocupe, o que eu estou passando para você é trazendo um alerta para que você possa adorar a Deus agora. Porque depois disso a coisa vai estar mais feia ainda. A questão de trazer esta revelação foi para que os irmãos que estavam lá em Laodiceia, Éfeso, Pago. Por quê? Porque eles estavam passando por uma angústia tão grande que eles achavam que já estavam na tribulação. O livro da revelação, do Apocalipse, não foi nada mais, nada menos para que os irmãos, para saber quem é, não, é para mostrar para eles o que eles estavam passando, não era ainda a grande tribulação. Jesus ainda não havia voltado, mas havia e há de vir. Então, tira essas noias aí, amado, toma muito cuidado. Quando as pessoas começam a dizer, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo, o anticristo já nasceu. Eu não sei se ele nasceu, deixou de nascer, mas eu sei de uma coisa, enquanto a igreja, eu creio nisso, enquanto a igreja está aqui, ele não pode se manifestar. Então eu não estou nem aí, meu irmão. Agora, quando a igreja subir, aí sinto muito para quem ficar. Porque para quem ficar, vai dar a autoridade, como está escrito lá em Apocalipse. Lá escrito em Tessalonicenses, vamos lá ler de novo a Tessalonicenses, só para você poder entender. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 7. Então tira essa noia de querer saber quem é o anticristo. Se é papa, se é fulano, se é ciclano. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3. Marque aí na sua Bíblia. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O quê? A grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Vou ler do começo para você poder entender, vai. Irmãos, nos que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós exortamos a quem não vos demovais do vosso entendimento, da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou como se procede de nós, supondo que já tenha chegado. Eles estavam dizendo aqui, Jesus já voltou, o dia do Senhor já veio, e nós ficamos. Aí Paulo, ele vai trazer uma ênfase dizendo o seguinte, não, Jesus só vai poder vir, a igreja só vai poder ser arrebatada se acontecer isso. Versículo de número 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, que é isso? O arrebatamento, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, aquilo que eu já expliquei para você, o arrebatamento, o arrancar, o tirar. E seja revelado, olha só, e seja revelado, ou seja, ninguém sabe quem é. Essa revelação do anticristo só vai aparecer depois que a igreja subir. Fora disso, meu irmão, enquanto a igreja está na terra, é tudo especulação. Tudo, é tudo especulação.
Porque o filho da iniquidade ele só vai ser revelado após a igreja subir. Vou ler mais uma vez. Tire essa noia da cabeça, meu irmão. Marque bem isso na Bíblia. Quando alguém começar a falar alguma coisa para você, o anticristo será fulano, será Beltrano, será ciclano, será... A Bíblia não dá esse respaldo. Não dá. Só porque fala que ele vai trazer paz em Israel, ele vai ser um grande líder, aí alguém surge como um tal, aí esse é o anticristo. Não. Tem que ter mais alguma coisa, tem que ter um cenário. Esse cenário o quê? É o arrebatamento. Vou ler mais uma vez. Versículo de número 3. Por favor, não se engane. O anticristo só vai ser revelado após o arrebatamento. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Por que revelado? Porque está em oculto. Que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só descreve o seu ministério, a sua índole e o seu caráter. Será o filho da iniquidade, será o homem da iniquidade e o filho da perdição. Será gerado. Bora. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de se assentasse no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Fui bem claro, meu querido? Fui bem claro, meu irmão? Essa história pode ser quem for. Pode ser um anjo do céu. Dizer, é ele ali, é o anticristo. A Bíblia não te dá essa ênfase. A Bíblia só dá ênfase de que o anticristo, ele só vai surgir após a igreja subir. Essa é a questão. Essa é a ideia. Então, quando a gente estuda a escatologia, então tem algumas coisas que a Bíblia ela não te dá uma claridade. Ela não te dá nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Ela não te dá quem será o anticristo, né? Ou porque a Bíblia diz que já surge o anticristo, vários anticristos já se surgiram, mas que são pessoas que se declaram mais o verdadeiro, o anticristo, aquele que sentará no trono de Israel, aquele que vai encabeçar Israel, aquele que vai ser adorado por Israel, aquele que vai ser engrandecido, porque ele vai se ostentar, ele quer ser igual a Deus. Quando eles percebem isso, que é a ação do Espírito Santo que vai trazer essa revelação, amigão, aí o judeu vai dizer, opa, esse não é não, vamos cair fora. E aí eles vão continuar pregando a palavra de Deus, anunciando, dizendo, aquele que está sentado no trono, não é o Yeshua, não é o nosso Messias. E aí o que acontece? Aí Israel ele vai ser cercado, ao ponto de ser destruído. Quando pensa que Israel vai ser destruído, aí desce Jesus no Monte das Oliveiras para resgatar o seu povo. Vamos lá, tem mais pergunta. A irmã Eliane está fazendo a pergunta assim: as testemunhas vão estar em que lugar na grande tribulação? E o irmão Paulo pergunta também se as testemunhas vão vir do céu. Não. Serão homens. Serão homens, só que homens separados. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Se eu não me engano, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 3, que vai estar falando sobre as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias, vestida de pano de saco. São essas duas oliveiras, os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra.
E se alguém perder causa, aí você vai ler, porque senão não posso ficar na live aqui lendo, mas você lê aqui, ó, vai aqui tá falando sobre as duas testemunhas. Apocalipse capítulo de número 11, verso de número 3 em diante, juntamente com 144 mil que vão anunciar a palavra do Senhor. Que esses 144 mil anunciarão a volta de Jesus, a salvação, vai estar denunciando que aquele que está sentado no trono de Israel não é o Messias, não é Jesus Cristo, mas sim o anticristo. E aí quando Israel estiver cercado ao ponto de ser destruído, aí Jesus vem com a sua igreja, descerá com a sua igreja e com um sopro destruirá Satanás juntamente com seus algozes. Aí vem o final, aí o povo vai para o tribunal, vai para o trono branco. Tem outra pergunta do Ed. Quando Cristo retornar para julgar no juízo final, serão... Caiu minha Bíblia aqui, irmão. Serão divisão, uns para o lado esquerdo, outros para o lado direito. Os salvos serão julgados ou somente condenados ao lago do fogo? Não, os salvos não serão julgados, porque já estão salvos. Ali a questão, a gente confunde ali dos bodes e das ovelhas, ali está falando questão de nação. Tá? Então, lá no trono branco, vamos lá, que sai um pouco daquilo que eu estou falando. Tá? Vamos lá, Apocalipse, só para você poder entender. O trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso de número 11. E vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, cuja a presença fugiu da terra do céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, trono. Então abriram-se o livro, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. E Deus devolveu o mar devolveu os mortos que estavam, os mortos além que entregavam os mortos que havia, e foram julgados uns segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, foram lançados segundo a morte no lago de fogo. E se alguém foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para... aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então o tribunal, o trono branco, será somente o julgamento para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, tá bom? No trono branco. Não, os salvos não estarão nesse julgamento. Esse julgamento é simplesmente as nações, aquelas pessoas que não foram salvas, que recusaram a Cristo, e os livros estarão abertos e estarão explicando o motivo por qual elas foram condenadas. Então vai estar tudo escrito ali qual foi o motivo delas serem condenadas juntamente com Satanás e os seus anjos. O irmão Flávio está perguntando, estes 144 mil são da tribo de Israel? Sim, são judeus. São judeus. Volta para eles a responsabilidade de pegar a palavra de Deus. A princípio, no Velho Testamento, Israel tinha a função de trazer Cristo à nação. Aí vem o período da graça. O período da graça é a igreja, a função da igreja levar Cristo às nações. Então, Israel é trazer Cristo, teria que ter um lugar para Cristo nascer. Então essa foi a função de Israel, de dar um lugar. Por isso que Deus, ele fala para Abraão que faria Abraão uma grande nação. Por que uma grande nação? Porque Cristo teria que nascer numa nação. Essa era a função. Israel, ele foi protegido, a nação de Israel foi guardada, não é porque Israel era boa, não era porque Israel era boazinha, não é porque essa nação era boa, porque tinha uma promessa que o Messias nasceria na nação de Israel. Essa é a questão. Israel cumpre o papel. Jesus nasce em Belém. Jesus nasce em Israel. Aí vem o período da graça. Agora qual é a função da igreja? Já não é mais trazer Cristo de Deus para o mundo. Agora é a igreja levar Cristo para o mundo, para as nações. Então a responsabilidade da igreja é levar Cristo para as nações.
acabando essa função, aí volta a Israel. Agora a função de Israel é denunciar o anticristo. A função de Israel é trazer a revelação, a questão de João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Israel tem a função de denunciar que aquele que está sentado no trono não é o Cristo, não é Jesus. E aí o diabo vai ficar furioso, o anticristo vai ficar furioso e vai mandar matar todos aqueles que estão denunciando que ele é falso profeta, que ele é o falso Cristo, que ele é o falso Deus. Ele vai procurar dizimar todos, para que ele possa continuar sentado no trono, para que ele possa continuar adorando a Deus. E para isso, ele precisa destruir a nação de Israel, porque foi dado à nação de Israel denunciar quem é o anticristo. Essa é a questão. Por isso que o desejo de destruição de Israel tem os dois motivos. O primeiro motivo de ser destruída a nação de Israel, para que se não nasça Messias. Porque se não tem nação, não pode nascer um Messias. O Messias tinha que nascer na nação de Israel. Por isso que houve aquela tentativa toda para dizimar o povo de Israel. Aí vem a segunda vez, por isso que o povo de Israel é perseguido. Hoje a questão é a igreja. A igreja é perseguida. Por que a igreja é perseguida? Porque a função da igreja é levar Cristo às nações. Por isso que as pessoas morrem quando entram em algumas nações para proclamar o evangelho. Por quê? Porque está se cumprindo o ídolo de Jesus, de levar Cristo às nações. Esse é o nosso papel, porque a palavra igreja é tirado para fora. Nós somos chamados para fora. Quando Israel foi ali, quando o povo de Deus recebeu o Espírito Santo e eles ficaram ali em Jerusalém, e aí o que houve? Isso o quê? Uma perseguição. Para quê? Porque senão eles continuariam ali, porque eles estavam quebrando um princípio de quê? De propagar o evangelho para todas as nações. Aí veio uma perseguição, aí cada um foi para as nações pregar o evangelho. Eu vou fazer aqui as perguntas, depois tu vai mudar outro tema, né? Para outra pergunta. Peraí. Praticamente já é igual, é para ser salvo o que tem que ser feito. Vamos lá. O Diego está perguntando assim: haverá batalha entre Jesus e o anticristo? Sim, não vai haver batalha, porque Jesus vai vencer com o sopro. Tá. Se sim, os humanos ainda estarão habitando na Terra? Sim. Normal. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar isso aí para que o que o irmão está perguntando. Vai haver a batalha do Armagedon, né? Mas não vai haver aquela luta de quem bem ou mal. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus vencerá com um sopro, para você poder ver o poder de Deus, que Satanás não é nada. Com o sopro o diabo vai se desmanchar, ele vai perder a força, ele vai perder o poder, ele vai perder a influência em cima da humanidade, tá bom? E vai existir sim, a humanidade continua. Não se esqueça, o plano de Deus não será frustrado, tá bom? O plano de Deus sempre foi a questão da humanidade ter relacionamento com Deus. Vai continuar tendo isso, tá bom? Então, o plano do Senhor, ele continua valendo. Então, tudo isso é restaurar aquele projeto que Deus criou lá no jardim do Éden. Então, recapitulando aqui rapidinho, enquanto isso a minha esposa vai procurando aí a pergunta. Vai haver salvação na grande tribulação? Sim, vai haver. É só você abrir lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu já está até aberto. Apocalipse capítulo 20, verso de número 4. Vi também tronos, e assentaram-se naquele os que foram dados a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vai haver sim salvação na grande tribulação, mas o preço a ser pago será muito alto mesmo, tá? Alguns serão realmente decapitados, serão bem cruel mesmo, porque o anticristo ele vai fazer de tudo para ele não sair da onde ele está, sentado no trono se dizendo que é Deus. Então ele vai fazer barbaridade para todos aqueles que declararam: só Jesus é o Cristo, só o Senhor Jesus. Assim como você via no Velho Testamento, quando Daniel não se prostrou, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, como muitos outros não reconheceram César como uma divindade, mas sim Cristo. Tanto que foi uma das argumentações dos fariseus
dizendo que Jesus, ele se intitulava como Deus, né? Então foi colocado lá na sua cruz, Rei dos Judeus, entendeu? Então é um dos argumentos, e por causa disso Jesus morreu na cruz, e assim também somos nós. Ali na grande tribulação, a função é denunciar o anticristo, a qual o anticristo que está lá no trono, ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Essa é a função na grande tribulação. O evangelismo será: só existe um Deus, só existe Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que está sentado lá é mentiroso, ele é mentiroso, ele não é Cristo. Então, através disso vai haver a questão da perseguição. Fernando Souza pergunta assim: a Bíblia fala sobre os remanescentes? Poderia explicar quem são eles? Em que sentido desses remanescentes? É porque esses remanescentes falam dos 144 mil. É o que vai anunciar a palavra de Deus. Remanescente é aqueles que vão propagar o evangelho, porque a igreja subiu, porque aqueles que estavam pregando a palavra de Deus subiu. Aí fica os remanescentes. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui só para poder mostrar para você, mas vai perguntando outra pergunta aí para poder estar respondendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, aí depois eu te explico. Eu não vou achar aqui, porque eu estou meio assim para não ficar uma coisa bem... Não dá aqui para achar. Mas os remanescentes são os 144 mil. Tá? Se os irmãos puderem ver aí na Bíblia aí, é que se eu procurar aqui... Aí... Hã? Não, o número 11 fala sobre... não sei. Procura aí, vocês vão achar. Tá? Que é o... Achei, capítulo de número 7, tá bom? Abre aí, ó. Respondendo, qual foi o irmão que perguntou? O irmão Flávio? Não, foi o irmão Fernando Souza. O Fernando Souza, vou lá, irmão, vou responder, ó. Depois disso vi o quarto anjo de pé, e nos quatro cantos da terra, conservando-se seguro quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre a árvore alguma. E vi o anjo que subia do nascente do sol. Aí vamos lá. Versículo, para adiantar. Versículo 3 dizendo: não edifique a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número do que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos, né, dos filhos de Israel, da tribo de Judá, e assim vem explicando, tá bom? Então, esses que vão ser selados, eles que vão anunciar a palavra do Senhor, eles que vão pregar a palavra do Senhor. Então, depois dessas coisas, eu vi que a grande multidão, que ninguém podia enumerar, todas as nações e tribos, aí vai falando a questão dos salvos, tá bom? Então, os remanescentes são esses aqui, porque são os remanescentes que vão anunciar a palavra de Deus, que é os 144 mil, eles que vão proclamar o Evangelho. Então, eles vão ser selados pelo Espírito Santo de Deus. Então já responde: o Espírito Santo de Deus estará atuando na grande tribulação. Vai haver salvação na grande tribulação, e para ser salvo continua sendo a mesma coisa. Tá bom? Para ser salvo precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício de Cristo continua valendo. Ninguém vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Isso daí é uma pura ficção, tá bom? Então as pessoas serão salvas, continua sendo salva pelo sangue do Cordeiro, porque ninguém pode pagar o seu pecado. O seu pecado, o seu sangue não pode pagar, porque o seu pecado, você é pecador. Porque para pagar uma dívida, a pessoa não pode ter dívida. Como é que você vai pagar uma dívida de alguém se você tem dívida? Você tem que pagar a sua dívida. Tá? E a sua dívida paga, você tem que morrer e tem que ressuscitar. E o único que fez isso foi Cristo. Então continua valendo, porque se você morrer e não ressuscitar, a dívida não foi paga. Tá bom? Então a questão de ser pago e você não dever mais nada é você ressuscitar. Pagou a dívida, morreu, ressuscita. Então a partir do momento que nós ressuscitamos, nós não devemos nada. Por isso que nós falamos que nós morremos com Cristo. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele que está em Cristo está vivo. Se está vivo, a dívida já foi paga. Você morreu e ressuscitou. Nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus.
Tá? Então nós não temos dívida nenhuma mais com Satanás, com o diabo. Acabou essa dívida, foi selada, foi cravada na cruz. E na grande tribulação vai ser a mesma coisa. Por isso que João viu aquelas pessoas que vieram subindo da grande tribulação e que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então quebra todo esse mito, né, que a pessoa ela tem que morrer para ser salva, e ela tem que, se ela não morrer, ela não é salva. Sim, ela vai morrer ou não morrer, ou algumas pessoas não morrem. Algumas vão ficar vivas, mas a maioria, uma boa parte, vai morrer sim por amor ao Evangelho, porque a coisa vai ser feia. Se essa hoje a tribulação já está difícil, quanto mais na grande tribulação que vai estar imperando os filhos da treva. Os filhos da treva estarão no comando, estarão aí. Por isso que são aquelas pessoas que não aceitaram a marca da besta, não aceitaram o sistema, não a questão da adoração. Aquilo que eu falei mais uma vez e vou repetir. Tá bom? É uma forma figurativa. Marca na testa e na mão era a simbologia de uma prostituta do templo, que elas tinham essa tatuagem, a qual se identificava que elas eram adoradoras de tal Deus, que elas eram sacerdotisas de tal Deus. Então, quando estás falando, João ele traz essa revelação, ele traz essa ideia para quê? Para que os irmãos possam entender o que Jesus está querendo dizer. Não pode aceitar a marca da besta. Ou seja, está falando de forma de não é aceitar, é um chip, é alguma coisa. Não estás falando nesse sentido. Quando estás falando de marca, estás falando de adoração. Aquele que se prostrar ao sistema, aquele que adorar, aquele que se curvar, aquele que aceitar o sistema, esse já aceitou a marca da besta. Não pode ter a marca de Cristo. Então aquele que é selado pelo sangue de Jesus, aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus, não tem como se curvar, não tem como aceitar o sistema. Por isso que ele prefere morrer do que aceitar o sistema do anticristo. Por isso que a coisa vai ser mais difícil ainda na grande tribulação. Por isso, meu querido, ainda dá tempo de você aceitar Jesus. Ainda dá tempo de você dizer: Senhor Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador da minha vida. Porque, amigão, quando a igreja subir, é questão de tempo, é questão de horas, é questão de minutos. Quem sabe é hoje que vai acontecer o arrebatamento. Hosana nas alturas. Vem, Senhor Jesus. Fala lá, minha esposa. Uma pergunta. Até me fugiu, você falou usando as alturas, já até fugiu a pergunta da minha cabeça. Vê o tempo aí, minha esposa, para não ficar muito longo. Tá, vou para a pergunta aqui, daqui a pouco eu acho aqui, peraí. Vamos lá. Tem mais alguém aí? Ah, não, tá. Os que ficaram, que conheceram a Jesus, mas andaram com uma vida torta, totalmente tortas. Aí eles ficaram, eles vão ter salvação? Aí tem um ponto controvertidos, né? A Bíblia diz que enviaria o espírito do engano, não é? Aqueles tipo assim, que eram crentes e avacalharam, pisaram na bola, não adoraram, recusaram, fez isso, fez aquilo. Não tem algo claro, tá? Existe uma linha teológica para essas pessoas que um dia aceitaram a Jesus, não levaram a vida de qualquer jeito. A igreja subiu, ele ficou. Segundo a teoria, eles não serão salvos. Por que não serão salvos? Porque eles receberão o espírito de engano. Está baseado em quê? Algumas pessoas estão dizendo, não é que eu acho, é uma teoria. Isso aí eu não sei, também não quero saber, amiga, porque eu vou subir, se ele ficar, quem ficar, se vai ter, se não vai ter, isso daí não é a questão. Eu só estou trazendo a coisa de que vai acontecer. Por que eu estou falando da tribulação? Para que nós possamos tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Se hoje já está difícil, nós servimos a Jesus, que a coisa está complicada. Está complicado ser honesto, está complicado ser sincero, está complicado ser verdadeiro, está complicado ser adorador, está complicado ser um verdadeiro cristão dentro da igreja, nem na rua mais, é dentro da igreja, porque chama-se de fanático, chama disso, chama daquilo outro, e aí mais chama de mil uma coisa. Imagina na ação maligna, imagina na atuação diabólica. Então, o que a pastora Keila perguntou, se aquela pessoa que desprezou Jesus no período da igreja, no período da graça, se ela vai ter uma oportunidade. Está baseado em Tessalonicenses, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala, 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, que diz que enviaria... Acho que é o
4. Hã? Acho que é o 4. Tessalonicenses 4. O 4? Não. Vê se você... Vê se você acha aí, minha esposa. Eu sei que está baseado em Tessalonicenses, que fala... Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, tá? Segunda Tessalonicenses, baseado naquilo que minha esposa está dizendo. Aquela pessoa que é cristã, que ela desprezou o amor de Cristo, que ela não levou a vida de qualquer jeito, a igreja sobe e ela fica, ela vai ter oportunidade? Segunda teoria, baseado nesse versículo que diz aqui, versículo 7. 2,7. E com efeito do mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará, respondendo aí o Diego, tá? Matará com o sopro da sua boca. Tá vendo, Diego? Não vai ter luta, não vai ter guerra não. É com o sopro da boca matará Satanás. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, né? Com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Ou seja, esse anticristo que vai surgir, ele vai fazer sinais e maravilhas como Jesus fazia, mas é sinal de mentira. Então as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque a profecia diz que o Messias, uma das evidências que o Messias viria, ele faria sinais e maravilhas, ele curaria muita gente. Por isso que o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque ele era um ato profético, que o Messias faria sinais e maravilhas que curaria. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça, tiveram prazer nas coisas que não eram de Deus, mesmo eles rejeitaram o amor de Cristo. Então Deus enviaria esse espírito de engano, esse espírito de erro. Então é uma teoria, se esse vai ser ou não, eu não sei, mas baseado nesse aqui, aquelas pessoas que aceitaram Jesus e depois levaram uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e a igreja subiu, ficou, segundo essa teoria teológica, ela vai receber o espírito de engano, acreditar que realmente que está ali é Jesus Cristo e não o anticristo. Ele vai ser enganado. Por quê? Porque ele desprezou o amor de Deus, ou seja, ele se recusou a ser a noiva do Cordeiro. A noiva subiu, ele ficou. É a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A noiva veio, e Jesus veio buscar a noiva, e as que eram prudentes subiu, as que não eram ficaram. Tá? Então elas estão na condição de noiva. Hoje estamos na condição de noiva, hoje nós estamos na condição de igreja. A igreja sobe, acaba a questão de igreja. O Luiz está falando assim: pastor, fala também, pastor, fala também que durante a tribulação o templo de Jerusalém será reconstruído. Isso, exatamente. Porque eu li lá a questão que Satanás já sentará no trono, então eu já pensei que já tivesse a ideia disso. Realmente é isso que o Luiz falou. É por isso que está tendo já esse movimento, né, da construção do templo de Salomão. Por quê? Porque tudo isso será construído para quê? Porque eles estão acreditando na vinda do Messias, que o Messias irá sentar no trono. A questão da profecia, a qual Cristo reinará lá de Jerusalém. Então o que acontece? O anticristo, ele conhece todo, Satanás, ele conhece todas as profecias. Então o que ele vai fazer? Ele vai enganar, ele vai iludir, ele vai fazer uma cópia mentirosa. Então ele vai trazer falsos sinais,
ele vai se fingir como Deus, mas aí vem o Espírito Santo e traz a revelação. Por isso que está tendo todo esse movimento da construção do novo templo. Para quê? Porque é para preparar a volta do Jesus Cristo. Mas antes disso, quem vai sentar nesse trono é o anticristo se declarando Deus. Por quê? Jesus é Deus, ele vai estar sentando para estar reinando. Por quê? Israel espera isso, né? Que Cristo reine sobre todas as nações. Há uma promessa sobre isso. Então Israel está se preparando para a vinda de Jesus, construindo esse templo. Então Satanás vem com todo engano, ele vai surgir e vai sentar no trono como Deus. Fazendo o quê? Primeiro, ele vai fazer sinais e maravilhas. Segundo, ele vai trazer a qual o povo de Israel está esperando essa paz. E ele vai vir com toda a pompa a qual o povo de Israel espera, o verdadeiro Messias. Por isso que eles não aceitaram Jesus. Por quê? Porque eles esperavam o Messias como homem, como um guerreiro, como um grande líder. Por isso que Pedro, todos eles acharam que Jesus seria aquele que ia derrotar Roma, ia sentar no trono e ia reinar. Mas Jesus veio totalmente diferente. Por isso que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi preso, todos negaram, todos fugiram. Por quê? Porque eles não acharam que seria dessa forma. Eles acharam que Jesus viria e iria destronar César do trono, iria banir Roma ali das que estava subjugando o povo de Israel. Quando isso não aconteceu, por isso que Judas, ele forçou a barra. Por isso que Judas traiu Jesus. Para quê? Para que Jesus ficasse irado, ficasse com raiva e colocasse a sua ira toda, porque Judas sabia que Jesus tinha esse poder, para que Jesus pudesse fazer o quê? Destronar César e matar todos os romanos. Quando Jesus não fez isso, e quando Jesus ele recuou, ele não agiu dessa forma, Judas se sentiu o quê? Culpado. Ele falou assim, meu Deus, eu acusei um inocente e foi lá se enforcar. Então a ideia da vinda de Jesus, do anticristo, será dessa forma. Por isso que eu estou falando para os irmãos, esquece, meu irmão, o anticristo ele só vai surgir depois que a igreja subir e a construção do grande templo, a qual já está sendo preparado a construção do grande templo. Então tudo isso são sinais da vinda de Jesus. O Rafael está falando assim, pastor, a verdade vai ser tão verdade que as pessoas vão achar que é mentira. Não entendi. Sobre o quê? Sobre tudo que está falando. Ah, sim, verdade. Por quê? Por quê, Rafa? Por causa daquilo que eu acabei de ler a palavra. Deus enviará um espírito de engano para quê? Para que as pessoas possam acreditar no anticristo. Qual é a ação? É isso que eu quero explicar para você. Qual é a ação de Deus para trazer o arrependimento para o povo? A grande tribulação. O povo, a gente pensa que o derramar das taças, o derramar das trombetas, o toque das trombetas, os 7 selos, a coisa que vai acontecer, a angústia que vai acontecer, a tribulação vai ser coisa tão horrível, as pessoas vão ser decapitadas, a sobrevivência no planeta Terra será escassa, alimento será escasso, as coisas serão escassas, o sol vai escurecer, a água vai ser escassa, tudo será escasso, tudo. E você sabe quando o ser humano vive na escassez? É que nem bicho, amigão. É um devorando o outro para sobreviver. Então imagina isso, além da escassez de tudo isso, Satanás com seus algozes, com os demônios que serão soltos para atormentar a humanidade. Mas tudo isso não é Deus castigando. É Deus tentando trazer de volta o arrependimento no coração do povo. Mas o povo não vai se arrepender. Pelo contrário, o povo cada vez mais vai ficar mais irado com Deus. Cada vez mais vai ficar com raiva de Deus. Porque o julgamento de Deus será no trono branco. Quando chegará o final da tribulação. Quando no Monte das Oliveiras e com um sopro destruirá o anticristo. E aí nisso vai vir, todos serão julgados diante de Deus. Mas a nação, as pessoas salvas, não estarão na questão desse julgamento. Amém, amados? Então, a minha esposa diz que já foi o tempo aí, que já passou aí da questão do horário, já é isso, mano? 1h22, meu Deus, passou tão rápido. Tá bem, amados? Então, vamos lá, as 3 perguntas que eu deixei para você. Vai haver salvação na grande tribulação? Sim, você pode abrir aí Apocalipse capítulo 7,
do 9 ao 13, Apocalipse 20, versículo 4, o Espírito Santo vai agir na grande tribulação? Vai. Você abre lá Apocalipse capítulo de número 11 e também Apocalipse capítulo de número 14, vai estar falando sobre isso. Para ser salvo na grande tribulação, não tem que morrer pelo seu próprio sangue. É mentira. O sangue a qual que a pessoa tem que ser é o sangue do Cordeiro. O sacrifício de Jesus continua valendo na grande tribulação. Ninguém será salvo com seu próprio sangue. Nem no Velho Testamento tinha que morrer um animal para a pessoa ser considerada salva, para que a pessoa considerasse ser perdoada. Por quê? Porque era uma simbologia do Cordeiro de Deus. Então, respondendo, vai haver salvação? Sim. O Espírito Santo vai agir na grande tribulação? Sim. Para ser salvo na grande tribulação, o que tem que se fazer? Crer no Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos. Ponto. É isso que vai ter que acontecer na grande tribulação. Quem é o anticristo? Só vai ser revelado depois que a igreja subir. Tá bom, amados? Então, vamos ficando por aqui. Não esquecendo que sábado, a nossa live de pontos controvertidos, você entendeu, você entende o que lê, vai ser algo especial, vai ter surprise, hein? Vai ser uma live diferenciada, surpresa. Então não falte, às 20 horas, tá? Às 20 horas terá aí essa live sobre você entende o que lê. Então nós vamos estar levantando um tema aí que eu não vou dizer o tema, vai ser surpresa, né? Com uma outra surpresa, vai ser uma live diferenciada, tá bom? Então fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amados, ainda é tempo, Jesus está voltando, se arrependa agora, porque na grande tribulação vai ser feio, o diabo vai pintar e bordar na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.